Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós vamos estudar aí agora números complexos. Conceito, formas algébricas e trigonométrica e as operações, tá ok? Então o que nós precisamos saber aí de números complexos? Os números complexos, eles surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentavam os matemáticos. Qual o resultado da operação x ao quadrado mais 1? Quando a gente vai resolver essa equação de segundo grau, a gente passa esse mais 1 para o segundo membro, ele está positivo, vai negativo, x ao quadrado igual a menos 1, x igual a mais ou menos raiz de menos 1, né? Então aqui está faltando um mais ou menos. Raiz quadrada de menos 1. Nos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Se nós estamos estudando o conjunto dos números reais, a minha solução nesse caso é conjunto vazio. Só que eu quero saber qual que é a solução disso. Surgiram então a necessidade de encontrarmos um outro conjunto. Então, por isso foi criado um número especial, que denominamos algebricamente como I, que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Matematicamente, tenha isso em mente, números complexos é cobrado nos vestibulares, que I ao quadrado é menos 1. Então, lembrem-se disso, que I ao quadrado é menos 1. Quando a gente extrai, portanto, a raiz, então eu tenho que I nada mais, nada menos do que raiz quadrada de menos 1. Então aqui nós já podemos falar um pouco de potenciação, tá? Então eu sei que por definição que I ao quadrado é menos 1. Pela propriedade de potenciação, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então I elevado a 1 é I. E todo número elevado a zero é quanto? É 1. I elevado a zero é 1. Tenha isso em mente que depois nós vamos desenvolver as potenciações, tá ok? Então I elevado a zero é 1, I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1. Então lembre-se que I é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1, tá bom? Ou I ao quadrado é menos 1. Esse novo conceito possibilita a resolução de equações mostradas anteriormente. Então precisa prestar atenção no enunciado se o conjunto que nós estamos trabalhando é o conjunto dos números reais ou é o conjunto dos números complexos. Então, desse modo, x ao quadrado mais 1 igual a zero, nós temos aí que x é igual a raiz quadrada de menos 1. E aí nós vimos anteriormente que esse menos 1 ele é substituído por i ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de i ao quadrado, nós encontramos, portanto, que x é igual a quem? X é igual a i. Tá ok? Vamos lá. Assim foi criado um novo conjunto numérico denominado conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos. Ou seja, são os números imaginários, ou conjunto dos números imaginários, que é representado pela letra C. Conjunto dos números complexos. Tá ok? Então, quando a gente estuda o conjunto dos números, nós podemos falar o seguinte, ó. Nós estudávamos até o conjunto dos números reais. Nós temos o conjunto dos números naturais. Nós temos o conjunto dos números inteiros. Nós temos o conjunto dos números racionais,
Separadamente, nós temos o conjunto dos números irracionais. E quando a gente une os racionais com irracionais, surge então o conjunto dos números reais. Esses são o conjunto dos números reais. E agora entra quem? O conjunto dos números complexos. Tá ok? Então a gente sempre precisa prestar atenção no enunciado, qual que é o conjunto que nós estamos estudando. Então o conjunto dos números complexos possui desse modo a relação fundamental onde i ao quadrado é menos 1. Então, isso você tem que ter em mente, que i ao quadrado ele é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Então, nós já sabemos que i elevado a zero, propriedade de potenciação, todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E agora, por definição, i ao quadrado é igual a quem? A menos 1. E o que vai ser, portanto, i ao cubo? Então, ó, i ao cubo eu posso falar que vai ser i ao quadrado vezes i. Ou seja, menos 1 vezes i, isso resulta quanto? Menos i. Observe que quando eu venho aplicando essas propriedades de potenciação, para eu dar continuidade, i à quarta, o que vai ser i à quarta? Eu posso falar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes menos 1. Isso vai resultar quanto? Mais 1. Retornou os valores, ó. Quando eu faço i à quinta, ó, acompanhem comigo. I à quinta, i à quarta vezes i. 1 vezes i, isso aqui vai resultar quanto? I. Esses resultados aqui, portanto, se repetiram. Quem que vai ser i à sexta? I à sexta, portanto, vai ser menos 1. E quem que vai ser i à sétima? I à sétima vai ser menos i. Esses números eles se repetem de 4 em 4. Então, tenha em mente que potenciação de números complexos, quando eu tenho i elevado a n, o que nós vamos fazer? N dividido por 4, nós vamos obter um certo quociente. Nós vamos obter um certo quociente e um resto. E esse resto, ele está compreendido entre 0, 1, 2 e 3. Isso, portanto, é a mesma coisa que i elevado a r. Tá bom? Então, a parte de potenciação, nós podemos pensar no seguinte, ó. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. I elevado a 25. Como que eu calculo i elevado a 25? Eu vou fazer 25 dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Para 25, 1. I elevado a 25 é a mesma coisa que i elevado a 1. I elevado a 1 é a mesma coisa que i. Então, você vai dividir a potência do número complexo por 4 e vai igualar a quem? A potência igual ao resto. Perfeito? Então, nós temos aqui, ó, que aplicando a relação fundamental, para nós encontrarmos a raiz quadrada de um número, raiz quadrada de menos 2. Como que nós encontramos a raiz quadrada de menos 2? Nós vamos fazer o seguinte, ó. O menos 2, eu posso escrevê-lo como 2 vezes menos 1. Correto? E esse menos 1, portanto, eu posso substituí-lo por i ao quadrado. Então, eu posso escrevê-lo como raiz quadrada de 2 vezes
i ao quadrado. O i ao quadrado tem raiz, ele sai fora, e isso vai ficar, portanto, i raiz quadrada de 2. Isso, portanto, é um número complexo. O i substitui por quem? O 1 substitui por i ao quadrado. O i ao quadrado tem raiz, isso, portanto, vai ficar i raiz quadrada de 4. O 4 também tem raiz exata. Raiz quadrada de 4 é 2, a ordem dos fatores não altera o produto, isso resultou, portanto, 2i. Tá bom? Fácil, simples assim. O número complexo possui uma parte real e outra parte imaginária. Como a parte imaginária conta com a presença do i, sua forma algébrica é. Então, nós podemos escrever a forma algébrica de um número complexo, z igual a mais bi. Aquele que possui o i representa para nós a parte imaginária. E aquele que não tem o i representa para nós a parte real. Então, esta representação, a mais bi, é dado da forma algébrica. Quem não tem o i é a parte real, quem tem o i é a parte imaginária. O número complexo que não possui a parte real é denominado número complexo puro. Lembrem disso. Número complexo puro. Por que é um número complexo puro? Porque a parte real é igual a 0. Agora, se o número complexo não possui b, ou seja, se o meu b for igual a 0, todo número multiplicado por 0 é 0, isso é considerado, portanto, para nós um número real. E os números imaginários que possuem ambas as partes são simplesmente chamados de números complexos. Então, 2 mais 4i. Esse 2, ele representa para nós a parte real. O 8 representa a parte real. Aqui eu não tenho a parte real. O 4 é minha parte real. Quem acompanha o i é minha parte imaginária. 4i. I raiz de 2 é minha parte imaginária. E aqui parte imaginária. Observa, portanto, que esses dois possuem tanto a parte real quanto a parte imaginária. São números complexos. Só tenho a parte imaginária, complexo puro. Só tem a parte real, número real. Só tem a parte imaginária, complexo puro. I ao quadrado é um número real. Tá ok? Porque i ao quadrado, pela definição, ele vale quanto? Ele vale menos 1. E isso aqui, portanto, já é da próxima aula. Então, nós vamos parar por aqui e resolvermos alguns exercícios. Então, aqui, pessoal, nesse primeiro exercício, ele está pedindo para nós assinalarmos no plano os seguintes números complexos. Então, todo número imaginário, ele é representado por um ponto. Então, nós temos aí, no caso, que meu número z, nós já vimos anteriormente que ele é a mais bi. É a parte real e a parte imaginária. E esse a mais bi é representado por um ponto, que aqui no caso não é mais ponto, ele é chamado de afixo. Ele vai ser da forma AB. Então, nós temos que o meu eixo x sempre é o A, e o meu eixo y sempre é o B. Portanto, A é a parte real, eixo x, B é a parte imaginária, eixo y. Tá ok?
Como que nós encontramos, portanto, esses números complexos aí no sistema cartesiano, tá? Que aqui no caso é chamado de sistema de Gauss. Como que nós vamos representar isso? Então assinale no plano os seguintes números complexos. Esse primeiro número complexo, pessoal, i, eu posso escrevê-lo ele de que forma? Posso escrevê-lo ele da forma 0 e 1. Então eu vou 0 em x e 1 em y. Esse é meu ponto. 1, tá bom? Esse aqui, portanto, é o meu U. Vou fazer de azul, meu B, menos 1, desculpa, menos I. Esse menos I, portanto, a gente pode escrevê-lo como 0 e menos 1. 0 para x e menos 1 para y. Menos 3 e menos 2. Menos 3 para x e menos 2 para y. Então, esse, portanto, é meu ponto, menos 3 e menos 2. E aqui 2i menos 1. 2 para x e menos 1 para y. Esse, portanto, é o meu z. Tá ok? No exercício 2, ele está pedindo para nós identificarmos os valores da parte real e da parte imaginária. Quem que é a minha parte real? É aquele que não tem o i. Vai ser o 2 quintos. E o meu b, quem que é a minha parte imaginária? O menos raiz de 2 sobre 3. O sinal acompanha, tá ok? O sinal acompanha. No exercício 3, ele está pedindo para nós, sendo z igual a x mais yi, em que x e y são reais, represente o conjunto de todos os números z, tais que z igual a 2. Então, eu tenho que a minha parte real é o 2, sempre vai ser o 2. Já a minha parte imaginária pode ser qualquer um. Então, isso aqui vai ser uma reta passando por quem? Passando pelo 2. Todos os pontos que eu considerar aqui dessa reta satisfazem essa condição aqui. Então, se eu fosse considerar esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto seria o 2 mais 3i. Então, eu estou considerando todos os pontos onde a minha parte real, quem que é? O 2. Já no item B, a minha parte imaginária é o 3. Então, o meu número real pode ser qualquer valor, mas obrigatoriamente a minha parte imaginária tem que ser o 3. É essa a reta. No item C, a minha parte real tem que ser maior que 1. Tem que ser maior que 1. Como que nós vamos aqui encontrar a região onde a minha parte imaginária é maior do que 1? Então vai ser essa região aqui, ó. Todos os números maiores do que 1. Parte real maior do que 1. Observa que é maior igual aqui, tá? Maior igual. Se fosse só maior, aqui no 1 seria uma linha pontilhada. No D, ó, tem que satisfazer duas condições. A minha imagem tem que ser maior que 1 e tem que ser menor do que 3. Então, eu vou fazer de duas maneiras, ó. Menor ou igual, então aqui no 1 ela é contínua, depois eu faço ela, e tem que ser menor do que 3. Está sendo essa região, tá? De 1 até quem? Até 3. Quando eu faço aqui no 1, essa linha aqui ela é contínua. E aqui no 3, ela vai ser o quê? Ela vai ser pontilhada. Por quê?
é só menor, tá bom? Só menor. No exercício 4, ele está pedindo para nós determinarmos o valor de K de modo que o número complexo seja imaginário puro. Se ele é imaginário puro, pessoal, obrigatoriamente esse número real tem que ser quanto? 0. Então, nós temos que K ao quadrado menos 7K mais 10 tem que ser igual a 0. Quando eu resolvo isso por soma e produto, a minha soma dá 7, o produto dá 10, os valores que nós vamos obter são 2 e 5. K igual a 2, ou E, aqui no caso, K igual a quem? A 5. Correto? Só que, para que ele seja imaginário puro, obrigatoriamente K menos 2 tem que ser diferente de 0. O K menos 2 tem que ser diferente de 0. E, aqui é E. K menos 2 tem que ser diferente de 0. Então, o meu K ele tem que ser o quê? Diferente de 2. Portanto, a minha solução final, é que o K tem que ser tem que ser igual a 5. Meu K tem que ser igual a 5, tá bom? Essa, portanto, é a minha resposta final. Por quê? Quando o meu K for igual a 5, a minha parte imaginária vai ser 0, minha parte real vai ser 0, parte real 0, e a minha parte imaginária, nesse caso, vai ser 3. Então, esse número nada mais é do que 3i, né? O exercício 5, ele pede para nós efetuarmos as operações. Como que nós resolvemos operações de números complexos, pessoal? Nós vamos somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, isso aqui para nós vai ficar como? W mais V. W mais V isso aqui vai ficar, quem que é meu W? 3 menos 4i mais V, quem que é meu V? 1 menos i. O que nós vamos fazer? Somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 3 mais 1, 4, menos 4i com menos i, isso resulta menos 5i, tá bom? Então, o que eu fiz? Ó, eu somei 3 com 1, resultou 4. E eu somei menos 4i com menos i, isso resultou menos 5i, tá bom? Quando a gente faz a diferença, nós precisamos prestar atenção que nós precisamos fazer aí, no caso, a regrinha de sinal. Então, eu vou colocar entre parênteses W, quem que é W? 3 menos 4i. 3 menos 4i, menos o z. Quem que é meu z? 2 mais i. Esse menos, portanto, altera todos os sinais. Então, isso vai ficar 3 menos 4i, menos 2, menos i. Então, você vai somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, nós vamos somar 3 com menos 2, isso aí vai resultar 1. Menos 4i com menos i, isso vai resultar menos 5i. Tá bom? Então, vamos ver o que nós fizemos aqui.
Nós somamos o 3 com menos 2, isso resultou 1. E nós somamos menos 4i com menos i, isso, portanto, resultou menos 5i. Sempre parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Esse item C você vai fazer. Primeiro multiplica o V por 2, multiplica o Z por menos 5 meios e depois faz a operação, tá bom? No item D, pessoal, nós precisamos fazer a distributiva. Então, nós vamos multiplicar, aí no caso, W vezes Z. W vezes Z. Quem que é o nosso W? 2 mais I. E quem que é o nosso Z? Esse é o nosso Z, desculpa, 2 mais I. O nosso W é 3 menos 4I. Então, fazendo a substituição, o que nós vamos ter aqui, pessoal? W, 3 menos 4I. Três menos 4i. Que multiplica quem? 2 mais i. Nós precisamos fazer a distributiva, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes i, 3i. Menos 4i vezes 2, menos 8i. Menos 4i vezes mais i, menos 4i ao quadrado. Tá? Então vamos ver o que nós fizemos aqui, ó. A distributiva, 3 vezes 2, 6. 3 vezes i, 3i. Menos 4 vezes 2, menos 8i. Menos 4 vezes, menos 4i vezes i, menos 4i ao quadrado. Só que i ao quadrado, pessoal, vale quanto? Vale menos 1, né? Então, nós vamos substituir esse i ao quadrado por menos 1. Então, nós vamos ter aqui, no caso, 6 mais 3i, menos 8i, mais 4. Por que 4? I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 4 resultou mais 4. Soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Isso, portanto, vai resultar 10 menos 5i. Tá bom? E o W, pessoal? W ao quadrado. Esse você vai fazer, tá? O que é o W ao quadrado? Nada mais é do que W vezes W. Tá? No exercício 6, determine os reais x e y, tais que essa multiplicação seja igual a 42 menos 2i. Ele está afirmando para nós, portanto, que é uma igualdade de números complexos. Se é uma igualdade de números complexos, isso significa, portanto, que parte real é igual a parte real e parte imaginária é igual a parte imaginária. Façam a distributiva. 2x vezes 3 vai resultar quanto? 6x. 2x vezes menos 5i vai resultar menos 10xi. 6y vezes 3, isso aqui vai resultar 18y. E 6y vezes menos 5i, isso aqui vai resultar menos 30i.
Na verdade, isso vai resultar mais 30y. Explico por quê. 6y vezes menos 5y, concorda que quando eu faço i vezes i não vai resultar i ao quadrado? E i ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, nós estamos fazendo 6y vezes menos 5 vezes menos 1. Então, você vai fazer regrinha de sinal. Isso, portanto, vai resultar 30y. Isso aqui é igual a 42 menos 2i. O que nós temos aqui embaixo? Ó, 6x mais 30y. Coloca o i em evidência. Mais i, que multiplica quem? 10x. No caso é menos 10x. Mais 30y. E isso, portanto, é igual a 42 menos 2i. Então, se isso é uma igualdade, pessoal, nós vamos fazer aqui no caso a igualdade parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, nós vamos igualar isso. Então, o que nós vamos ter? Que 6x mais 30y é igual a quem? A 42. E aí nós temos menos 10x mais 30y. Tem alguma coisa de errado, pessoal. Aqui é 18, né? Ó. Deixa eu consertar isso aqui. Isso aqui para nós é 18. Beleza? E aqui é y, tá? Ó. Aqui é y. Não y. Então, menos 10x mais 18y é igual a quem? É igual a menos 2. Então, esse é um sisteminha que vocês vão resolver. E quando vocês resolverem esse sistema, vocês vão encontrar, portanto, que x igual a 2 e y igual a quem? Y igual a 1. Tá ok? Y igual a 1. Na sequência, o que nós temos aí? Qual é o valor da expressão? Então, lembra que eu falei para vocês para nós dividirmos a potência por 4? Quando eu divido 2.000 por 4, nós vamos obter quanto? 500, né? E o resto vai ser quanto? O resto vai ser 0. Então, quando você divide 2.000 por 4, vai ficar 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Abaixa os dois zeros, coloca no quociente. O meu resto é 0. Isso, portanto, vai ficar i elevado a 0.
Automaticamente 2001 dividido por 4 também resulta 500, só que o meu resto vai ser 1. O 2002, o meu resto vai ser 2. Ô, meu pai amado. Isso, tá certo. E o 2003, o meu resto vai ser quanto? Vai ser 3. I elevado a 0, quanto que é? 1. I elevado a 1 é I. I elevado ao quadrado é menos 1. E I elevado ao cubo é menos I. Isso aqui, portanto, resulta 0. Tá ok? Na sequência, a próxima aula. Fica aqui o meu abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos. E qualquer coisa eu estou disponível no horário do plantão. Abraço, pessoal!